Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja conosco. Que a misericórdia do Senhor alcance o nosso coração. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 15 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá, e jamais se levantarão. Estão extintos e apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia, aleluia. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o vosso santo. Deus é aquele que está preparando para nós coisas novas. O ano está se findando, mas Deus é aquele que prepara coisas novas para nós. Deus é aquele que nos prepara presentes. Deus é aquele que nos prepara manifestações. Deus é aquele que prepara para nós aquilo que nós não podemos preparar. Deus é aquele que faz coisas novas e renova todas as coisas a cada manhã, por sua infinita misericórdia e por sua infinita graça. Deus é aquele que refaz. Deus é aquele que desfaz as obras das trevas. E Deus é aquele que refaz a sua obra em nossas vidas, dia após dia. Amém, queridos? Se você teve um excelente ano, você é convidado a louvar ao Senhor pelas misericórdias, pela compaixão e pela graça de Cristo Jesus. Mas se você teve um ano difícil, você é convidado da mesma forma a adorar ao Senhor, porque Deus é aquele que refaz nova todas as coisas e nos diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, faço nova todas as coisas. Não percebeis vós? Que eu e você tenhamos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, para que pela fé possamos enxergar aquilo que o Senhor Deus tem guardado para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você a invocar o Senhor sobre a tua vida nesse momento. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Se você puder erguer tuas mãos aos céus, em sinal de rendição, em sinal de adoração ao Senhor, eu quero convidar você a orar ao Senhor. Eu quero convidar você a adorar a Deus nesse momento. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, abra os teus lábios, comece a adorar a Deus com palavras de adoração. Faça ouvido o seu clamor nesta hora ao Senhor teu Deus. Adore ao Senhor, louve a Ele pelos teus dias vividos neste ano, louve ao Senhor pela vida que Ele te deu. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio a esta terra para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena, uma vida cheia de sentido. E Ele de fato cumpriu a sua promessa. Esta vida está à nossa disposição, a vida abundante está à nossa disposição. Por isso louve ao Senhor, adore ao Senhor, diga palavras de adoração ao Senhor, expresse a sua fé em palavras e adoração, porque Deus habita em meio aos louvores, Deus habita em meio à adoração. Chame a presença do Senhor para a tua vida nesse momento. Adore ao Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz uma coisa nova que está saindo à luz. O Senhor está colocando um caminho no deserto e rios no ermo. Obrigado, Senhor, porque a graça, a compaixão e a misericórdia do Senhor estão disponíveis a mim e aos meus irmãos. E é por isso que nós podemos te louvar por este ano, Deus, de 2012. O Senhor esteve conosco, o Senhor foi a nossa força, o Senhor foi a nossa frente, o Senhor foi a nossa retaguarda, o nosso escudo e broquel. O Senhor foi a nossa força no dia da adversidade. O Senhor foi o Deus provedor, o Deus que curou as nossas enfermidades, o Deus que nos visitou no dia das aflições. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou a nós durante este ano de 2012. Mas nós queremos mais e muito mais e muito mais e muito mais do Senhor. Precisamos da Tua força, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua glória, para que consigamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos, Senhor. Para que possamos ser sal, para que possamos ser luz, para que possamos resplandecer a glória do Senhor sobre esta cidade. Por isso, Senhor, te louvamos, mas queremos dizer que a nossa alma anseia por mais de Ti. Queremos dizer que nós queremos experimentar neste novo ano que inicia mais e mais a Tua presença, mais e mais o Teu poder. Queremos nos consagrar ainda mais, queremos viver em santidade ainda mais. Desejamos da Tua força, desejamos do Teu mover, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar da Tua presença. Enche cada um dos nossos lares da Tua presença. Enche cada uma das nossas casas da Tua presença, da Tua força. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado com a paz do Senhor e com a alegria no coração. Louvemos ao nosso Deus. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Ensina-me Tua graça e Teu amor flui, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Quem precisa do amor de Deus nessa noite? Precisamos muito mais, né? Vamos declarar isso mais uma vez. Confesse a Ele. Confessa-te, Senhor,
Coração, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Encenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai, derrama desse amor nessa noite sobre os nossos corações. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, Jesus. Visita cada coração, ó Deus. Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando esse tempo que nós separamos para adorar Ele de todo o nosso coração. E é isso que nós vamos dizer nesse momento. Eu não quero nada além do Senhor. Então vamos dizer com fé, com sinceridade de coração: eu te quero mais do que o ouro. E que a presença de Deus seja abundante nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Bem maior pra mim, o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior
maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu sei, és tu, Jesus. Eu sei, és tu, Jesus. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Sobre toda a terra, Ele é o Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, oh. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, oh, oh.
Glória a Deus. Nós podemos declarar que o nosso Deus é grande nessa noite. No ano de 2012, Deus permaneceu sendo grande na sua vida. Amém? Então nós podemos declarar essa verdade. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pega sua mão e declare: queremos o teu nome em grande. Agradeça a Deus
tantas coisas que Ele tem feito na sua vida. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Agradeça ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Adore ao Senhor como Ele é digno de ser adorado nessa noite. Todas as palavras que você pode declarar ao Senhor, você pode nesse momento dizer em oração, dizer: Senhor, te agradeço por esse ano. Te agradeço, ó Deus, que o Senhor nos sustentou até aqui. E sem engrandecer o nome do Senhor, sem elogiar aquele que tem cuidado de mim e de você, dia após dia. Te exaltamos porque o Senhor é grande, grande é o Deus que podemos louvar, que podemos honrar. Ó Pai, queremos te agradecer com tudo que temos, com tudo que somos, ó Pai. Queremos dedicar a Ti, colocar no Teu altar. Pai, te agradecemos por esta igreja, Senhor, que tem as portas abertas, ó Pai, que um dia acolheu a mim e acolheu os meus irmãos que estão aqui, Pai, e está com as portas abertas para acolher aquele que quer Te buscar. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelos homens e mulheres que aqui Te cultuam, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelas famílias que Te amam e que estão aqui unidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo pão que temos em nossa casa. Te agradecemos, Senhor, pelo celeiro dos nossos lares, ó Pai. Agradecemos pelos chefes de família, Senhor, aqui representados, ó Pai. Agradecemos pelas mulheres que oram, ó Deus, que oram pelos filhos, que oram, ó Deus, pelos da sua casa. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelas crianças, pelos adolescentes, ó Deus, pelos jovens da Tua igreja. Ó Deus, Te louvamos pelos adultos, ó Pai, pelos anciãos da Tua igreja, ó Pai. Ó, pelos líderes, ó Deus, que amamos, ó Pai, e respeitamos. Ó Pai, queremos Te dizer que queremos Te honrar durante todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que nos alerta, que nos ensina, que nos admoesta, ó Pai. Ó Deus, nós Te louvamos porque Tu és santo, 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 Santo Deus. Exaltado seja o Teu nome, Senhor, por toda a eternidade, ó Pai. Te agradecemos por tantas coisas, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, glórias, glórias, glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, queridos irmãos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Será que você pode dizer que Deus foi bom para você esse ano? Deus foi bom para você esse ano? Talvez você tenha passado por momentos difíceis, talvez perdido um emprego, alguém que você amou não está mais presente, enfermidades, dificuldades. Mas sabe, queridos, olhe para mim. Precisamos entender que toda a nossa vida é vivida diante do Senhor. Coram Deo, diante de Deus.
era um dos temas da reforma. Corandel, diante de Deus. E muitas vezes nós não temos a consciência de que a nossa vida ela é vivida diante do Senhor. E muitas vezes nós não adoramos a Ele como Deus de nossas vidas. Nós não o servimos como deveríamos servir. Nós não o glorificamos, não damos a Ele a glória que deveríamos dar. Não somos fiéis como deveríamos ser. Não apenas no dízimo, mas em glorificarmos a Deus. Sabe, queridos, eu fico preocupado quando muitos de nós ainda não aprendemos a glorificar a Deus. Muitos de nós não aprendemos a abrir os nossos lábios e falarmos a respeito da grandeza do amor de Deus. Precisamos da presença do Senhor. Amém, queridos? Precisamos da glória do Senhor sobre a nossa igreja. Precisamos da glória do Senhor sobre a nossa casa neste ano de 2013. Você já aprendeu a adorar ao Senhor? Muitas vezes entramos na casa do Senhor porque estamos acostumados a entrarmos neste santo lugar. Cantamos, tocamos, falamos, mas nos acostumamos demais com a presença do Senhor e nos esquecemos de reverenciar aquele que é todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Queridos, precisamos restaurar a presença do Senhor em nosso meio. Amém, queridos? Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. E sem adoração, igreja alguma verá a glória e o poder e a presença do Pai sobre ela. Você entrou neste lugar para servir ao Senhor. Você entrou neste lugar para adorar ao Senhor. Por isso, tudo que há em mim precisa bendizer o nome do Senhor. Amém, queridos? O meu corpo precisa bendizer ao Senhor. As minhas vestes precisam bendizer ao Senhor. As palavras dos meus lábios precisam bendizer ao Senhor. Os recursos financeiros que Deus me deu precisam servir ao Senhor. A minha família precisa servir ao Senhor. Amados irmãos, que todos nós sejamos impactados neste ano de 2013, pela presença do Senhor, que é vista, que é manifesta em meio à adoração do seu povo, que é vista e manifesta em meio à santidade do seu povo. Estou falando isso para que eu e você não venhamos nesse momento devolver alguma coisa que pertence ao Senhor, sem dar a Ele a glória. Você não vai dar dinheiro à igreja. Você vai consagrar o teu salário ao Senhor, o teu rendimento ao Senhor. Você vai dar uma oferta voluntária de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Sabe, irmãos queridos, precisamos entender que estamos neste santo lugar porque nós precisamos da presença do Senhor. Eu não quero ser obstinado nem duro do meu coração de querer viver um único dia de 2013 sem a presença do Pai. Eu não quero caminhar sozinho, não quero andar sozinho, não quero estudar sozinho, não quero planejar sozinho, porque Ele já me disse que sem Ele eu não poderia fazer absolutamente nada. A única coisa que eu consigo fazer sem Deus é entrar por umas veredas de fracasso, por veredas de derrota, de frustração e de conflito. A vida abundância é Cristo Jesus, o autor da vida, o dono da vida. E que Deus restaure em nosso meio um coração de adorador ao Senhor. Eu vou adorar ao Senhor em meio aos louvores. Eu vou adorar ao Senhor com a minha família. Eu vou adorar ao Senhor com os nossos recursos.
eu vou adorar ao Senhor com todo o meu ser. Amém, queridos? Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, nós estaremos devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Mas não se sinta constrangido com esse ato. É com o coração voluntário que ofertamos ao nosso Deus e Pai nesse momento. Vamos colocar em pé, cantarmos juntos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos dás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei o teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim, aos meus irmãos, fiel a nós infiéis que somos. Mas te glorificamos porque tu nos recebes mediante o sangue de Cristo Jesus, limpos e purificados pelo sangue do Cordeiro. E obrigado porque tu és um Deus que abençoa a nossa vida. Tu és um Deus que nos liberta. E obrigado, meu Deus e Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão. E eu quero orar e abençoar, ó Deus,
que o Senhor de fato entre com a provisão e com a prosperidade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, por aqueles, ó Deus, que estão passando por necessidades financeiras, por aqueles que estão tendo lutas para pagarem as suas contas, cumprirem com as suas obrigações. Senhor, olha para a tua igreja, Pai, e abençoa o teu povo, abençoa com a tua riqueza, com a tua prosperidade. Senhor, abençoa aqueles que têm causas pendentes na justiça, abençoa, Deus, aqueles que estão à espera de um favor do Senhor, de uma graça do Senhor. Pai, dê pão ao semeador, abençoe a sementeira dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao Senhor. Pode se assentar, queridos irmãos. Eu quero chamar as crianças para que venham aqui à frente. Eu queria orar por elas. Estarão indo para o culto infantil, as crianças até 8 anos de idade. Podem vir, crianças, nós vamos estar orando com vocês, abençoando-os em nome de Jesus. Estarão indo para o culto infantil. Amém. Glória ao Senhor. Estenda suas mãos. Vamos orar abençoando nossos pequeninos. Pai, nós abençoamos esses teus filhinhos que são abençoados pelo Senhor. E pedimos a bênção e a paz e a direção do Pai sobre a vidinha deles. Que o Senhor ministre ao coração dos teus filhos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Crianças podem ir para o culto infantil. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Gostaríamos nesse momento de conhecer aqueles que nos visitam, os nossos convidados pela primeira vez. Alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, queria que você ficasse em pé, ou erguesse uma das suas mãos. Nós queremos entregar a você uma lembrança em nome da igreja. Alguém que nos visita hoje? Amém. Permaneçam em pé por um momento. Há um jovem aqui, Deus o abençoe. Há 2 senhoras ali ao fundo, uma senhora, perdão. Deus a abençoe. Mais alguém? Amém. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês. O desejo do nosso coração é ser bênção do Senhor na tua vida. Por isso, volte mais vezes e seja abençoado pela presença do Pai. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Pastor Jean Douglas está trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado porque o Senhor Deus o tem usado com poder nesta igreja, nesta casa. E mais uma vez, Senhor, usa o teu filho como boca do Senhor. Coloque no teu filho, no seu coração, as tuas palavras. Que nós sejamos todos edificados pela tua palavra e pela tua presença e pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, verso 49. Primeiro Reis, capítulo 22, apenas o verso 49. Resta apenas um dia para o ano expirar e encerrar a sua lida. Nós estamos já nos momentos derradeiros do ano. E o milagre do calendário consiste em quebrar a ideia da continuidade. É um milagre do calendário. Eu chamo assim porque o calendário é algo assim extraordinário, porque do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, em tese, nada muda, mas tudo muda.
É a mesma coisa de mudar do dia 30 de dezembro para o dia 31 de dezembro. Mas a ideia da continuidade, ela é quebrada. E nós somos colocados diante da possibilidade da renovação. Nós cremos que ali está se renovando alguma coisa. Um ciclo é fechado e um novo ciclo se inicia. E é essa a ideia que nós trazemos de um ano novo. E eu creio que isso é muito de Deus. Porque Daniel capítulo 2, verso 21, a palavra de Deus diz o seguinte, que é de Deus a mudança de tempos e de estações. Embora Deus, no verso 20, Daniel diz que seja bendito o seu nome de eternidade a eternidade. Embora Deus não esteja circunscrito ao tempo, limitado a ele, porque Deus é de eternidade a eternidade, e eternidade é viver fora do tempo. Tem gente que pensa que eternidade é estarmos com um tempo sem fim, mas eternidade é viver fora do tempo. E Deus vive fora desse tempo que nós conhecemos. Mas embora Ele seja de eternidade a eternidade, é Ele quem muda os tempos e as estações, diz o verso 21. E isso é extraordinário, porque acontece um milagre no nosso coração. Porque nós acreditamos que a partir daquele momento, embora seja algo assim meio que indecifrável, nós acreditamos que a partir daquele momento tudo vai ser diferente. E pode de fato ser. E pode de fato ser, se nós trabalharmos com a graça de Deus a nosso favor. Queria que você observasse comigo o que diz o verso 49 de 1 Reis, capítulo 22, que diz assim: Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. O novo ano, irmãos, traz certamente para nós um novo ânimo também. E quando nós temos um novo ânimo, nós temos expectativas, esperanças e planos. É certo que todos nós fazemos planos, e isso não é pecado, isso não é errado, isso não está fora da vontade de Deus que nós planejemos. Planejar faz parte da nossa essência. Viver na dependência de Deus não exclui a possibilidade do planejamento, dos sonhos, de traçar objetivos para a nossa vida. Não, nós, quando temos adiante a possibilidade de um recomeço, como o calendário nos permite, então nós já começamos a planejar novamente. E começamos a fazer e a traçar diante de nós possibilidades, objetivos que nós queremos alcançar. E quando eu olho para esse texto, eu encontro algumas coisas. Queria que você pudesse observar comigo alguns detalhes desse texto. Porque a Bíblia diz que Josafá, rei de Israel, fez navios de Tarsis. Navios de Tarsis. Provavelmente navios que transportavam minério. Navios feitos para enfrentar longas e difíceis viagens. Símbolo de riqueza e poder. Em Isaías capítulo 2, num contexto em que se fala sobre o abatimento de toda a altivez, soberba e arrogância humana, alguns símbolos são usados para falar dessa grandeza, dessa soberba, dessa arrogância, dessa altivez. E esses símbolos são cedros do Líbano, carvalhos de Bazã, montes altos, outeiros elevados, torre alta, muralha firme e navios de Tarsis. Isaías capítulo 2, verso 16. Quando Deus diz que Ele iria abater toda a arrogância humana,
que ele ia abater toda a altivez humana, ele diz, eu estou contra. E vai citando esses símbolos, como que fossem símbolos dessa arrogância humana. E entre eles, lá estão os navios de Tarsis. Navios de Tarsis seriam provavelmente navios imponentes, que eram feitos para cruzar o oceano e enfrentar longas viagens e todas e quaisquer dificuldades que essas viagens exigiriam. Aí a Bíblia diz que Josafá fez navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. E o ouro de Ofir era um metal muito cobiçado pela sua pureza. A localização de Ofir não é precisa, mas certo é que ficava muito longe da Palestina. Segundo Crônicas, capítulo 8, verso 18, diz que Salomão mandou buscar 15 toneladas de ouro em Ofir. Causa provável da raridade desse ouro. E quando nós vamos para Isaías capítulo 13, verso 12, lá a palavra de Deus diz que quando Deus julgasse a Babilônia seria de tal forma castigada por Deus, que os homens combatentes de guerra seriam mais raros do que o ouro de Ofir. Isaías capítulo 13, verso 12. Para falar da preciosidade, da raridade desse ouro. Ok. Então a palavra de Deus nos diz que Josafá fez navios imponentes, capazes de cruzar um oceano e ficar em viagem anos para ir em busca de um metal preciosíssimo. Mas a Bíblia diz que esses navios se quebraram antes mesmo de iniciarem a viagem. Irmãos, todos nós fazemos planos, e às vezes os nossos planos são planos muito nobres, planos excelentes, mas nós enfrentamos percalços e esses planos podem se frustrar e fracassarem. E o que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite é: quando os planos fracassam, o que a gente pode fazer quando os nossos planos fracassam? Quando nós fizemos planos para um ano inteiro e, ao chegar no final do ano, nós percebemos que aqueles planos talvez não foram consumados de maneira satisfatória. Às vezes nós fazemos planos a longo prazo e esses planos parecem não se concretizar e nós vamos perdendo a capacidade de sonhar, de esperar, de nos animarmos. Vamos nos decepcionando. O que fazer quando os nossos planos fracassam? É nesses momentos em que nós vamos duvidar da bondade de Deus, nos decepcionar, murmurar, desanimar, desistir ou se amargurar. O que fazer quando os nossos planos fracassam? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos e devemos pedir discernimento da vontade de Deus. Peça discernimento da vontade de Deus. Irmãos, Deus quer conduzir a nossa vida como filhos. E nós não entendemos que Deus quer falar conosco como fala a filhos. Muitas vezes a nossa vida é conduzida pelas nossas próprias decisões. E as nossas próprias decisões, não raras vezes, nos levam ao fracasso. Muitas vezes nós vamos decidindo sem pedir conselho algum a Deus e achamos que as nossas decisões são as melhores. E muitas vezes nós não reconhecemos que Deus pode e quer falar conosco e conduzir a nossa vida como conduz a filhos. O Salmo 32 é um dos salmos que Deus mais tem ministrado no meu coração neste último ano.
E o verso de número 8 e 9 diz algo para mim extraordinário, que tem servido para nortear, para orientar a minha caminhada. Salmo 32, verso 8, a palavra do Senhor diz: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus pode orientar a nossa vida, Ele pode conduzir os nossos caminhos, se nós darmos ouvidos a Deus, porque Deus fala. Você acredita que Deus fala? Esse é o grande diferencial do Deus a quem servimos. A Bíblia diz que os ídolos têm boca e não falam. O nosso Deus tem boca e fala, Ele fala conosco. Nós precisamos ser conduzidos pela voz de Deus. Mas o verso 9 diz assim: não sejais como a mula ou o cavalo, que necessitam de freios e cabrestos, de outra sorte, não te obedecem. Deus diz: olha, você quer ser conduzido como um filho que ouve a minha voz, ou você quer ser conduzido como um cavalo e uma mula que precisam de freios e cabrestos para tomarem um rumo certo? Se não for assim, eles se perdem. Meus irmãos, você e eu podemos ouvir a voz de Deus. João capítulo 10 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Nós não ouvimos a voz do estranho, diz lá João capítulo 10, mas a voz do nosso Deus pode ser ouvida. Ele pode nos instruir, Ele pode dirigir a nossa vida. Peça discernimento a Deus da sua vontade. Em Josué capítulo 9, nós temos um relato muito interessante. Lá a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel foi vítima de um golpe. Um povo que morava ali por onde o povo de Israel estava passando, os gibeonitas, chegaram até os líderes, até Josué, e proporam uma aliança. Eles se vestiram com roupas velhas, colocaram dentro de um saco pães envelhecidos e calçaram-se de sandálias já gastas e chegaram dizendo: olha, nós estamos vindo de um lugar distante, longínquo, e nós ouvimos falar da fama de vocês e do Deus de vocês, e nós queremos fazer uma aliança. E a palavra de Deus diz, para resumir a história, que eles fizeram uma aliança com o povo de Deus. Mas Deus havia dito que eles não deveriam fazer aliança com nenhum dos povos daquela região. Porque aqueles povos poderiam servir para eles de laço, de armadilha. E eles passarem a adorar os deuses pagãos destes povos. E a idolatria poderia se disseminar no meio do povo. Mas a Bíblia diz, nesse texto, que eles tomaram das provisões daquele povo, fizeram aliança com eles e não pediram conselho ao Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus tem para falar a nós. Apenas uma nota de rodapé que para mim é fundamental nisso aqui. Não adianta a gente pedir discernimento da vontade de Deus se nós estivermos em franca desobediência a Deus. Tem gente que diz: eu vou ouvir o que Deus tem a dizer. E Deus já disse e já revelou isso muito tempo nas Escrituras, na palavra, e a pessoa continua querendo ouvir o que Deus tem a dizer. Deus não vai se contradizer. Deus tem uma palavra só. E é a mesma desde a antiguidade, meu irmão. Não muda. Por que eu estou dizendo isso? Abra a sua Bíblia aí, por favor. Em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Veja o que diz o verso 35 a 37. Quando os planos fracassam, a primeira coisa que você deve fazer é pedir discernimento da vontade de Deus. O que Deus tem? Qual é
o coração de Deus em relação àquela circunstância. Mas perceba que 2 Crônicas, capítulo 20, versos 35 em diante, diz assim: depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, veja, por que eu disse no início que os navios nem saíram do lugar? Porque os navios foram feitos em Ezion-Geber e se quebraram lá mesmos. Agora, versículo 37. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressá, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Irmãos, pedir discernimento da vontade de Deus é verificar se nós não estamos deliberadamente agindo contra a vontade de Deus em determinadas circunstâncias da nossa vida e em determinados planos que fazemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus está contra nós, meu irmão, você não vai conseguir sair do lugar. Você pode fazer planos e deve fazer planos para um novo ano que se inicia. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Só que aí no versículo 3 tem uma coisa interessantíssima do capítulo 16 de Provérbios. Diz que nós devemos apresentar as nossas obras para que o Senhor as confirme. Nós podemos fazer planos, mas nós devemos considerar Deus em todos os nossos caminhos. E se nós estivermos em franca oposição à vontade de Deus, não há plano que resista. Segunda coisa, queridos. O que fazer quando os nossos planos fracassam? Saiba que Deus tem o melhor tempo e modo. Deus tem o melhor tempo e modo. Eclesiastes capítulo 8, verso 6 diz: porque para todo propósito há tempo e modo. E todas as vezes que nós não nos ajustamos ao tempo e ao modo de Deus, os planos fracassam mesmo. Deus tem tempo e modo para fazer as coisas. E tudo que Deus faz ao seu tempo e a seu modo é formoso. Veja, Deus tinha um plano para Abraão e Sara. E o plano era lhes dar um descendente. E esse descendente chamaria as promessas de Deus. Seria aquele que cumpriria as promessas de Deus feitas a Abraão e a Sara. Mas o tempo passa e as coisas não acontecem. Abraão tenta ajudar Deus, Sara tenta ajudar Deus, Agar entra na história, a Bíblia diz que nasce Ismael, e só posteriormente Isaac. Quando nós tentamos auxiliar Deus a cumprir os seus planos em nossa vida, sem considerarmos o tempo e o modo de Deus, nós geralmente, inevitavelmente, realizamos coisas erradas. Moisés. A Bíblia diz que Moisés é chamado para ser libertador do povo de Israel. Ele tem consciência de que Deus o havia chamado para ser libertador do povo de Israel. Lá em Atos capítulo 7, Estevão nos fala isso. Que Moisés entendia que o seu povo haveria de reconhecê-lo como esse libertador. Moisés vê um egípcio brigando contra um judeu. Ele toma partido. A Bíblia diz que livra o judeu, mata o egípcio, o enterra na areia. Por conseguinte, a Bíblia nos diz que a areia é removida, o corpo aparece e as pessoas ficam sabendo daquilo que Moisés havia tentado realizar. Ele tem que fugir. Mas veja, quando Deus faz as suas coisas, os planos que Ele tem para nós, dentro do seu tempo e modo,
a palavra de Deus nos diz que ele então enterra todo um exército no mar e não na areia. E a Bíblia nos diz que Moisés é de fato reconhecido como libertador daquele povo. As coisas precisam ser feitas, ou nós precisamos entender que os planos de Deus para a nossa vida acontecem dentro do seu tempo e modo. A Bíblia nos diz de Davi. Sabe quantos anos Davi reinou sobre Israel? 40 anos. 40 anos Davi reinou sobre Israel. Davi foi chamado para ser rei, ou foi ungido para ser rei, ainda menino. Um jovem. Ele assume a liderança desse povo aos 30 anos e reina durante 40. Desses 40 anos, 7 anos e meio, ele reina em Hebrom sobre Judá. E somente depois ele vai reinar 33 anos sobre todo Israel. Davi teve oportunidades de se tornar rei antes. A palavra de Deus nos diz que as pessoas gostavam de Davi. Que ele era uma pessoa considerada. Que Saul perseguia. Que haviam cânticos, inclusive, que declaravam o quanto Davi era uma pessoa especial. Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ele teve a oportunidade de matar Saul? Teve. Mas Davi entendia que as coisas de Deus precisam acontecer no seu tempo e no seu modo. Irmãos, nós não podemos e nem precisamos abortar o plano de Deus na nossa vida. Precisamos entender que os planos de Deus acontecem a seu tempo e ao seu modo. Terceira coisa, queridos. O que fazer quando os nossos planos fracassam? Nós precisamos entender. Precisamos assimilar que no nosso aparente fracasso, Deus está visando um bem maior. Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Oswald Smith, pastor, durante 30 anos, de 1928 a 1958, ele foi pastor de uma igreja no Canadá. Igreja do Povo, em Toronto. Mas Oswald Smith era um entusiasta missionário. E ele desejava muito ser um missionário. Mas ele não chegou a se tornar um missionário transcultural. Todas as tentativas de se estabelecer no campo missionário foram fracassadas em razão de complicações com a saúde. Sem contar o fato dele ter sido rejeitado como candidato por uma organização missionária. Oswald Smith não foi ao campo missionário e não se tornou um missionário transcultural de fato. Mas em 1928 ele fundou a Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá. Sustentou centenas de missionários, mais do que qualquer igreja do seu tempo. Pregou em 80 países do mundo. Escreveu 35 livros traduzidos para 128 línguas. Pelo rádio, ele pregou a milhões de pessoas através de 42 emissoras. Escreveu mais de 1.200 poesias entre letras de hinos e cânticos espirituais. E Billy Graham, quando prega no culto fúnebre de Oswald Smith, disse: este foi o maior, ou a maior combinação de pastor, enólogo, líder missionário e evangelista do nosso tempo. O que é que isso nos ensina? Que no nosso aparente fracasso, Deus está visando um bem maior. Às vezes nós olhamos as circunstâncias, as situações e pensamos, planejei e nada deu certo, mas Deus está observando algo além daquilo que nós estamos enxergando. Quarto e último lugar. O que fazer quando os nossos planos fracassam? Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4.
planeje novamente com dependência de Deus. Planeje novamente com dependência de Deus. Tiago capítulo 4, verso 13 diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Esse texto, em momento nenhum, diz que nós, ao dependermos de Deus, devemos ser irresponsáveis para não planejar. O que esse texto diz que, ao planejarmos, nós precisamos depender de Deus. Alguns dizem, então eu vou viver naquela filosofia assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Enquanto eu andar despercebido, o acaso vai me proteger. Protege nada, querido. Quem nos protege é Deus e nós precisamos planejar os nossos caminhos. Mas a palavra de Deus nos diz que esses planos não podem fugir de uma baliza. E essa baliza é considerar Deus em todos os seus caminhos. Considere Deus em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Queria orar por você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um instante? Reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. Tente de novo, planeje novamente. Apenas corrija aquilo que estava errado e você percebeu que estava errado. Mas reanime-se no Senhor. E planeje novamente. A palavra de Deus, queridos, nos diz, em Jó capítulo 42, verso 2, pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus a teu respeito não poderão ser frustrados. Jeremias capítulo 29, verso 11, a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se reanime no Senhor. Saiba que os planos de Deus são melhores para a sua vida. E Ele vai cumpri-los todos a seu devido tempo. Se você quer, nesse instante, orar nesse sentido, em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação aos seus estudos, ao seu trabalho, se você precisa se reanimar no Senhor e planejar novamente, com ânimo, Deus está dando uma oportunidade a você. E Deus nos dá essa oportunidade sempre. Não apenas no começo de um novo ano. Mas, meu irmão, a cada dia que nasce, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Você não pode desanimar. Tenha entusiasmo em nome de Jesus. E a palavra entusiasmo significa
a ação de Deus dentro de nós. A ação de Deus dentro de nós. É quando Deus começa a agir dentro de nós. Se entusiasme. Permita que o Senhor renove os sonhos. Não se entregue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita que o desânimo, que a decepção, que a frustração abata você a ponto de você se esconder dentro de uma caverna e esquecer que Deus tem coisas para fazer através de você. Planeje de novo, tente novamente. Talvez você começou um negócio e fracassou. Considere aquilo que você ouviu. Dependa de Deus, tente de novo. Talvez você tentou um vestibular e fracassou. Considere aquilo que você ouviu. Planeje novamente. Tente de novo. Talvez os teus esforços para saldar os teus problemas financeiros fracassaram. Considere os princípios da palavra. Planeje de novo. Tente novamente. Mas nós não somos chamados a desistir. Deus não me fez e não fez você para a desistência. E enquanto nós tivermos vida, Deus está nos chamando ao combate, à luta. Deus está nos convocando a nos reanimarmos nele. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você algo do meu coração, porque essa palavra é mais para mim do que para você. Eu também faço planos. Em alguns dos meus planos, esse ano Deus disse não. Era um sonho. E eu vi a oportunidade. E Deus me disse claramente não. E sabe o que essa experiência me ensinou, meu irmão? Essa experiência me ensinou o valor da obediência. Me ensinou a reconhecer a voz de Deus. E não ser como Jonas. Mas convictamente aceitar o fato de que se Deus nos manda, nós devemos obedecê-lo, porque Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da nossa história, e Ele sabe tudo a nosso respeito. Você não sabe tudo a seu próprio respeito, mas Deus sabe. Por isso eu queria te convidar, em nome de Jesus, a se reanimar no Senhor, a reerguer a sua cabeça e confiar em Deus. Se você quer orar nesse instante, queria convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui, a se ajoelhar. Eu queria orar junto com você. Se você quer novamente tentar, talvez você tentou e desistiu e nunca recomeçou aquele projeto. Talvez Deus esteja nesta noite dizendo a você: recomece, reconsidere, siga os meus princípios, siga o que eu estou falando ao seu coração. Em
nome de Jesus. Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia, nós estamos na Tua eterna e santa presença, Senhor. E eu te louvo, ó Deus, porque muitas vezes o Senhor, ó Deus, está corrigindo os nossos caminhos. O Senhor está corrigindo, ó Deus, as trilhas de cada um de nós. E a Tua palavra diz que devemos considerar o Senhor em todos os nossos caminhos, e o Senhor endireitará as nossas veredas. Pai, eu quero agora colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, que precisam, ó Deus, recomeçar este ano, que já se descortina diante de nós, com esperança renovada, com alegria renovada, com planos renovados, com expectativas renovadas no Senhor. Eu quero, ó Deus, clamar que sobre os Teus filhos e Tuas filhas, o Senhor esteja ministrando graça nessa noite, ó Pai. Que o Senhor esteja renovando no coração de cada um sonhos. Que estes sonhos sejam, sobretudo, Senhor, os sonhos de Deus para a vida de cada um deles. Eu peço, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los em cada área que necessitam, ó Deus, de um toque, de uma direção do Teu Santo Espírito. Alguns deles precisam ser renovados na vida ministerial, Senhor. Possuem um chamado. O Senhor lhes concedeu uma vocação para exercerem dentro da Tua casa. Mas, ó Deus, eles fizeram planos, e os seus planos não saíram do modo como planejado. Ó Deus, o coração se frustrou. Eu peço em nome de Jesus, reanima, Senhor, a vida ministerial da Tua igreja, do Teu povo nesta noite. Ó Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe cada área. Ó Deus, que o Senhor cuide em nome de Jesus da vida profissional, dos planos que são feitos, ó Deus, nessa área. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos se lembrem sempre que vem do Senhor, ó Deus, as forças para nós adquirirmos riquezas e poder. É do Senhor, e nós jamais devemos, ó Pai, em momento e circunstância alguma, Senhor, desconhecer ou nos esquecermos disto. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida, Senhor, acadêmica de alguns aqui, a fim, ó Deus, de que eles possam acreditar, planejar e ir adiante. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, a vida familiar, a vida financeira. Que o Senhor abençoe a vida espiritual, Senhor. E que nós, sobretudo, tenhamos planos espirituais de agradar mais ao Senhor. De ao longo deste novo ano que, ó Deus, já se apresenta diante de nós, ó Deus, orarmos mais. Que, ó Deus, um dos nossos planos mais fervorosos sejam de orarmos mais, seja de orarmos mais, de jejuarmos mais, de nos dedicarmos mais ao Senhor em oração, em jejum, em adoração ao Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus essa bênção sobre a vida dos Teus filhos aqui, e que a graça e a misericórdia do Senhor permaneça sobre cada um, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Ainda em pé, vamos declarar juntos. Jesus é a nossa esperança. Que você esteja colocando diante dele tudo aquilo que você precisa. Que
Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém, queridos. Pode se assentar por um instante. Quero convidar o pastor reverendo Jean Douglas, vem aqui à frente, pastor Valdir, e quero chamar também um conselho da nossa amada igreja que esteja aqui conosco. Nós ainda, pastores, somos comissionados ano a ano para o exercício do sagrado ministério. E fomos comissionados pela graça do Senhor nosso Deus para esse ano de 2013. Pastor Fabiano como pastor titular, pastor Jean Douglas, pastor Valdir, pastor Renê Gomes Glória estará assumindo a congregação do Jardim Cavalari, com um desafio de tornar daquele lugar uma igreja independente, autônoma, com a graça e com a glória de Cristo Jesus. E o reverendo Divaldo, que continuará ali no Jardim Bandeirantes, tendo também o desafio de tornar aquela congregação uma igreja independente, autônoma, para a glória e honra de Cristo Jesus. Amém, queridos? E nesse momento, é também um momento de posse dessa equipe pastoral para esse ano de 2013. Eu queria chamar então o vice-presidente do conselho, presbítero Marcelo Martins, que estivesse orando, abençoando, trazendo a nós uma palavra e empossando pela autoridade a eles concedida como ministros, como presbíteros, este momento tão importante na nossa vida, na vida da igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Queria apenas deixar um versículo para os nossos queridos pastores, que Deus colocou em nosso coração. Queria que vocês ficassem aqui, vem conosco aqui. Queria que os presbíteros também viessem aqui mais à frente. Eu queria deixar só um conselho que Timóteo teve de Paulo. Um dos vários conselhos, mas esse foi que veio ao meu coração nesse momento. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Entre os mártires da fé, eu gosto de, embora com certeza vocês sabem, de um deles chamado Agostinho de Hipona, se eu não me engano, onde ele foi colocado à prova diante de Deus. E antes de ser queimado vivo, alguns governadores das províncias pediram para que ele negasse a Cristo. E já amarrado, antes de ser queimado, ele fala e dá a seguinte declaração: Cristo nunca me fez mal. Cristo sempre me abençoou, sempre me ajudou. Não seria hoje que eu iria negá-lo. Cristo nunca fez mal para nós. Isso que vocês levem ao coração de vocês. Se vocês estão aqui porque vocês foram eleitos pelo Senhor. Eu lembro que Paulo, todas as vezes que ele começava uma carta, ele falava: eu, apóstolo Paulo, eleito em Cristo Jesus. Vocês foram eleitos por Cristo Jesus. Não por esse conselho e nem pela igreja, mas pelo Senhor. Por isso eu queria, em nome de Jesus, abençoar a vida de vocês. Como conselheiro da igreja, como representante desse conselho. Em nome de Cristo Jesus, que vocês sejam e estejam cada vez mais firmados no nosso meio, porque nós amamos muito a vida de vocês. E eu tenho certeza absoluta que essa igreja também ama a vida desses pastores. Por isso que eu gostaria que vocês ficassem em pé. Eu queria que vocês estivessem
estendendo as tuas mãos, gostaria que vocês ajoelhassem, meus irmãos, que nós estivéssemos declarando a bênção do Senhor sobre a vida deles, porque eles foram eleitos pelo Senhor, e nós cremos que não é homem nenhum que faz isso, é que quem faz é o Senhor Jesus, porque o Deus dessa igreja é Jesus, o rei desta igreja, quem administra, quem comanda, quem manda nesta igreja é o Senhor Jesus. Pai Celestial, nós queremos ser apenas instrumentos, ó Pai, em nome de Jesus, instrumentos do seu amor. Nós empossamos esses irmãos, ó Pai, debaixo da tua graça, Deus, debaixo das tuas ordens, ó Pai, debaixo da sua unção em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida deles, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, seja uma bênção em nosso meio, porque vocês foram escolhidos pelo Senhor. O Senhor irá à frente, o Senhor vai aplanar o caminho de vocês, o Senhor vai dar sabedoria a cada um de vocês, o Senhor vai dar unção a cada um de vocês, o Senhor vai dar direcionamento para essa igreja através da vida de vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai amado, pela vida do pastor Fabiano, que é nosso presidente do conselho, ó Pai. Eu te agradeço pela vida dele, Senhor. Unge, ó Pai amado, com o teu óleo, ó Deus. Derrama o seu bálsamo sobre a vida dele, ó Pai, a fim de que o cálice dele se transborde em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Enche, ó Pai amado, de poder, ó Deus, de unção, ó Pai, porção dobrada, Deus amado, sobre a vida do pastor Valdir, ó Deus. Capacita-o, ó Deus amado, aonde ele colocar as mãos dele, ó Pai. Aonde ele colocar, ó Pai, as plantas dos pés dele, como diz a tua palavra, dê por herança, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do pastor Jean, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por esse homem, ó Deus, que tem nos conduzido, ó Pai, através da tua palavra. O Senhor tem derramado o dom da palavra sobre a vida desse homem, ó Pai. E nós profetizamos, ó Deus, que ele, para a glória do teu nome, ó Pai, se enche, ó Deus, dia após dia, dessa sabedoria, desse conhecimento, desta sua intervenção em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, te agradecemos, ó Deus amado, porque nós dependemos do Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos aplaudir nossos pastores, meus irmãos. Amém, glória ao Senhor. Também foi eleito nessa semana a diretoria do nosso conselho, o presbítero Marcelo Martins, como vice-presidente do conselho, o presbítero Marcos Martins como secretário do conselho, e foi nomeado mais uma vez o presbítero Cláudio Marvulo como tesoureiro do nosso conselho, da nossa igreja. E eu queria nesse momento também, juntamente com os meus amigos de pastoreio, pastor Jean e pastor Valdir, orar abençoando a vida dos nossos presbíteros, pedindo a graça do Senhor, a bênção de Deus, dizendo que foi uma bênção caminhar junto com vocês, e foi uma bênção tê-los como amigos. Que Deus continue a guardar, a suprir, a abençoar, e mais, e que o Senhor Deus continue a abençoá-los, para nos auxiliar no pastoreio desta igreja, tão amada pelo Senhor. Sem dúvida alguma, crescemos juntos, fomos abençoados pelo auxílio, pelo amor, pela presença de Deus na vida de cada um de vocês. Que Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, retribua de forma abundante a bênção do Senhor, a vida de cada um de vocês. Quero convidá-los a ficar aqui de joelhos e quero orar, abençoando a vida de vocês. Pastor Valdir, pastor Jean, estendamos as nossas mãos juntamente com a igreja de Cristo Jesus. Pai, obrigado porque esses homens foram escolhidos pelo Senhor. Nós não estamos falando de vontade humana sobre a terra, mas nós estamos falando do governo do Senhor sobre a terra. Nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre a vontade do Pai, que os escolheu e os tem capacitado dia a dia. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, o teu Espírito, o Espírito do Senhor, que o Senhor derrame sobre eles a graça, a bênção, a humildade, o zelo do Senhor, o fervor do Senhor, a santidade do Pai. Espírito Santo de Deus, que a tua bênção seja derramada sobre eles, em nome de Jesus, sobre as suas vidas, sobre os teus trabalhos, sobre as suas casas, esposas, filhos, em nome de Jesus, que eles sejam benditos, prósperos e abençoados pelo Pai, onde eles estiverem,
ali representando a igreja de Cristo, mas também representando esta igreja local, Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Marcelo Martins como vice-presidente do conselho, que o Senhor dirija os seus pensamentos, que o Senhor dirija os seus passos em tudo aquilo que ele fizer para a glória de Cristo Jesus. Abençoamos a vida do presbítero Marcos e pedimos a bênção e a direção do Pai sobre a sua vida também, como secretário do conselho. E abençoamos também, ó Deus, o presbítero Cláudio, nomeado como tesoureiro do conselho. Que o Senhor esteja abençoando. Abençoamos também, ó Pai, a vida do reverendo Renê e do reverendo Edivaldo, que não estão conosco, mas que a bênção do Senhor os alcance nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória ao Senhor. Amém. Tivemos um ano de bênção, irmãos. Glória ao Senhor. Isso eu falo com o coração alegre. Esse ano foi um ano de paz e bênção do Senhor em nosso conselho, com a graça do Pai. Lembrando, amanhã, dia 31, nós vamos ter nosso culto da virada do ano. E contamos com você. O culto será das 8 horas da noite até as 10. E queremos que você participe conosco. Não estaremos até a meia-noite para que você possa passar a virada do ano com a sua família. Mas também queremos ter uma noite de testemunhos. Muitas pessoas foram abençoadas pelo Senhor. E se você quiser dar o seu testemunho, nós queremos dar esse espaço aberto para você trazê-lo por escrito e entregar a nós, um dos pastores, ou nos procurar. Ainda dá tempo, algumas pessoas já entregaram, já o fizeram, mas nós queremos relembrar alguns dos feitos do Senhor sobre a sua igreja. Amém, queridos? Contamos com a presença dos amados irmãos amanhã, então, às 20 horas, no nosso culto de virada, até às 10 horas da noite. Amém, irmãos? Lembrando que terça-feira nós não teremos Tarde da Esperança. Aqueles que forem começar um pacto de oração são convidados a estarem conosco na quinta-feira. E no dia 2, nós estaremos retomando as atividades na secretaria da igreja. Amém, queridos? Vamos orar. Quero pedir ao reverendo Jean que esteja à porta cumprimentando os amados irmãos. Oremos então, encerrando o nosso culto com a bênção do nosso Deus e Pai. Pai, em nome de Jesus, a Ti nós oramos e clamamos, ó Pai, agradecidos ao Senhor por este culto que tivemos em Tua presença. Obrigado porque podemos Te louvar, Te bendizer, adorar o Seu nome e ouvirmos da Tua palavra e sermos por ela edificados, Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos abençoou até o dia de hoje, até da mesma forma que podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou. Continue a abençoar a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo, que tenhamos um 2013 marcado pela presença de Deus em nosso meio. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, repouse sobre o povo do Senhor, repouso sobre a Tua igreja, Senhor, e sobre os lares desta casa, desde agora e para sempre. Amém. Deus